Abrir sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 2. Abra sua Bíblia, deixe-a aberta. Durante a mensagem também teremos momentos em que leremos outros trechos da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Queria pedir que você deixasse já a sua Bíblia aberta. Mas eu queria, antes da mensagem, começar com algumas provocações ao seu coração, algumas reflexões. E aí você vai levantar a mão quando você disser, sim, eu faria isso. Quem aqui pegaria um voo se soubesse que a formação do piloto foi essencialmente teórica? Ele fez a formação com videoaulas e com algumas apostilas. Quem aqui pegaria esse voo? Ninguém, né? Muito bem. Quem aqui, sua casa está em perfeito funcionamento e aí, de repente, você teve um pequeno problema elétrico. E aí você precisa, se você não for aquele marido multiuso que sabe mexer com eletricidade, como é o meu caso, você provavelmente vai chamar alguém. Você convidaria para mexer na estrutura elétrica da sua casa alguém que dissesse, olha, eu sou muito bom em hidráulica, mas assim eu acho que eu desenrolo bem na sua casa, é a primeira vez. Alguém contrataria? Também não. E alguém entregaria o seu próprio carro para um motorista que também nunca teve prática? Seu carro novo, você comprou um carro zero, Marlon. Mas aí você machucou o pé, pole não tá, você precisa de ajuda, e alguém diz, meu irmão, eu estou aqui para lhe ajudar, eu nunca dirigi, mas pense num servo. Entregava o carro novo? Também não, né? Por que eu estou provocando o coração de vocês? Porque o texto que nós vamos ler agora, de Tiago, capítulo 2, tinha no coração e na mente do autor esta mesma provocação, esta mesma reflexão, só que a respeito das pessoas que diziam, olha, eu sou discípulo de Jesus, olha, eu nasci de novo, olha, eu conheço o Cristo, mas tudo isso era uma declaração apenas verbal, não existiam ainda, ou não existia a prática do Evangelho. Então Tiago, ele se incomodava com isso, a respeito dessas pessoas que anunciavam e publicavam a sua fé, mas que não evidenciavam, ou seja, não tinham horas de voo dessa fé prática. E aí, Tiago vai trazer um questionamento sobre fé e obras. Um tema muito batido, o apóstolo Paulo fala muito a respeito disso. A provocação de Tiago, no capítulo 2, ela é tão intensa que Martinho Lutero, num primeiro momento, entende errado a intenção de Tiago e classifica essa epístola como epístola de palha, ou seja, pouco útil, ela vai queimar rapidamente, porque na cabeça de Lutero isso era uma oposição à justificação pela fé. Mas o que a gente vai perceber nessa manhã é que, na verdade, a intenção de Tiago ao escrever o capítulo 2 não era de questionar a justificação pela fé, pelo contrário, era de provocar os seus ouvintes e chamar-lhes a atenção de que a fé, ela é autenticada pelas obras. A justificação do homem vem exclusivamente pela fé, e isso é dom de Deus. Não tem participação nenhuma nossa para que não nos gloriemos, mas esta fé precisa produzir frutos. E é o que Tiago vai chamar aqui no capítulo 2 de boas obras. E aí a gente vai perceber que isso está muito alinhado com todo o Novo Testamento. João Batista, em Mateus capítulo 3, verso 8, já dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ora, se eu nasci de novo, se eu publico a minha fé, se eu declaro que eu nasci de novo, a minha vida precisa autenticar a minha publicação de fé. A pregação de Jesus também falava sobre isso, sobre viver de maneira digna, de modo que a nossa vida prática glorificasse ao Pai que está nos céus. Veja Mateus 5, capítulo 16, não precisa abrir.
O texto diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus também falava sobre a prática da fé por meio das obras, de maneira tal que a vida prática do cristão, ela aponte para Deus. Então, o que a gente percebe, e nós vamos perceber já já na fala de Tiago, mas já de antemão nas declarações de João Batista e de Jesus, é que existem grosseiramente dois blocos de crença. Uma crença que é puramente intelectual, que ela aceita um fato como verdadeiro. Vamos fazer novamente uma provocação para você. A maioria de nós sabe que uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, mais a prática rotineira de exercícios físicos, contribui para uma vida saudável. Quem aqui compreende isso como fato, como verdade, levanta a mão. Maioria. Eu queria ter tirado uma foto desse momento. Agora vamos à pergunta 2. Isso aqui é o que eu chamo, ou o que Tiago chama de uma crença intelectual. Eu aceitei o fato. Mas quantos aqui comem bem, têm uma alimentação balanceada e praticam exercício regularmente? Levanta a mão. Eita Jesus, como caiu! Nós já entendemos intelectualmente que isso faz bem para a nossa vida. Mas essa crença intelectual, ela ainda não virou uma verdade prática. Saber que comer bem e que exercícios físicos contribuem para uma vida saudável ainda não está governando as nossas vidas, ainda que tenhamos consciência, entendimento e cognição a respeito disso. A provocação de Tiago é essa nessa manhã para a gente. O que ele está dizendo é que algumas pessoas compreendem o Evangelho no que diz respeito a entendimento, cognição, dizem, olha, ele é muito bom, ele é verdade, ele transforma vidas, ele é útil, mas essa crença não é uma prática. E aí Tiago vai apresentar no capítulo que nós vamos ler, aí sim, a ortodoxia correta, ou seja, a forma de crer corretamente, que é, eu entendo o Evangelho e eu vivo o Evangelho. Ou seja, aquilo que a minha mente compreende também governa a minha vida. Porque assim como saber que comer bem e praticar exercícios físicos não faz diferença nenhuma se isso não for uma prática na sua vida, entender o Evangelho, achá-lo bonito, achá-lo verdade e não vivê-lo, também não fará diferença nenhuma. Será como entregar a sua casa para um eletricista que nunca fez nenhum reparo elétrico ou entrar no voo do piloto que nunca voou. Essa é a provocação que eu queria começar nessa manhã com o seu coração. Fé e obras. Uma forma de autenticar a sua fé. Acompanha comigo, Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. O texto diz: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstraram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostra-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações
tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. E aqui eu vou fazer já uma ressalva. E não apenas pela fé meramente cognitiva, tá? Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de culto público. Nós queremos te pedir que o Senhor nos conduza nessa manhã e que o Evangelho, a Tua Palavra, fale fortemente aos nossos corações, mas que não sejamos apenas ouvintes, Pai, da Tua Palavra, mas sim praticantes. Em nome de Jesus, amém. Para Lutero e para muitas pessoas, esse é um texto muito emblemático, porque ele parece estar se opondo à declaração de Paulo, de que nós somos justificados, nós somos salvos, exclusivamente pela fé. Mas não é isso que Tiago está falando. Tiago não está entrando na ortodoxia, ou seja, crer corretamente que a salvação do homem, que a declaração de justiça sobre o homem é apenas pela fé. Tiago não está questionando isso. Ele está fazendo um outro movimento, que tem um nomezinho diferente, chamado ortopraxia. Ou seja, eu entendo o evangelho de maneira ortodoxa, correta, teologicamente saudável, mas agora esse evangelho que foi entendido precisa ser exercitado, praticado, vivido. É isso que Tiago está fazendo. Ele está chamando os seus ouvintes, que eram pessoas que tinham entendido bem a fé, conseguiam compreender racionalmente o evangelho, mas que ainda estavam com algumas dificuldades na vida prática do evangelho. Então o convite dele é para a ortopraxia. A oposição de Tiago era contra qualquer tipo de cristianismo estéril, ineficiente e inoperante. Para Tiago era importante, fundamental, essencial que se você declara Jesus, você viva Jesus. E aí ele vai chamar isso de boas obras. Outros autores vão chamar de frutos. O que Tiago quer saber, na essência, é como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui sequer uma obra. Como é que alguém pode dizer que é salvo em Jesus, transformado em Jesus e não ter uma obra? Essa era a grande inquietação, porque para ele, se alguém já está em correta posição diante de Deus, como salvo em Jesus, ela naturalmente vai produzir frutos. Se você tem uma planta frutífera, ela já tem no DNA dela, ela já foi preparada para produzir frutos. E se ela estiver saudável, se ela estiver no solo correto, e não tiver nada que prejudique a vida dessa planta, ela vai produzir frutos. Essa é a ideia de Tiago. Olha, se você está com os pés firmados no Evangelho, se você está saudável no Evangelho, naturalmente você vai produzir fruto. Por quê? O fato é que ninguém pode ser salvo mediante as obras, mas tampouco ninguém pode ser salvo sem produzir obras. Pastor, mas o meu ministério é de intercessão. Intercessão é um ministério poderosíssimo. Orar é importantíssimo. Mas se você não tiver nenhuma limitação, você também é convidado, além de orar, a produzir outros tipos de fruto. E a gente vai entender isso já já. E aí frutos que são tangíveis, palpáveis. Se alguém nasceu de novo, meu irmão, se você está aqui nessa manhã e você nasceu de novo, você não pode ser estéril em boas obras. E aí eu queria tirar algumas reflexões práticas para a minha vida e para a sua vida. Primeiro a gente vai falar um bloco sobre a fé que é morta, que é essa fé que Tiago está provocando, questionando, colocando em xeque, que é uma fé que não se movimenta, que não é percebida na prática. Primeira lição, a inutilidade da fé estática. Ter uma fé apenas cognitiva, conceitual, não nos leva a lugar nenhum. O que Tiago não tolera, meus irmãos, na sua epístola, é uma profissão de fé sem obras. E aí Tiago vai trazer uma ilustração. Volte seus olhos
para o verso 14 e acompanhe comigo novamente. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Aí ele traz uma ilustração. Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Veja o que Tiago está fazendo. Um irmão, entendam aqui, pode ser um irmão da sua comunidade, pode ser alguém de fora do seu trabalho, alguém que passa pela sua vida, alguém da sua família. Procura você, vai até mim. E diz, olha, eu estou passando por necessidade. Eu estou precisando. E você vê que aquilo é evidente. Eu preciso de ajuda, eu preciso que alguém me apoie, me encoraje, ou me subsidie com algum tipo de recurso. E se nós simplesmente formos movidos por um movimento puramente emocional, dizer, meu irmão, que situação difícil. Olhe que o Senhor sustente você. Que as mãos poderosas do Senhor sejam provisão sobre a sua vida. Que o abraço terno do Senhor chegue na sua casa nesta noite e traga provisão. E eu vou orar. Eu e minha família vamos orar por você. E porventura aquele irmão esteja com fome. Sabe como é que ele vai terminar a noite se Deus não prover um milagre na vida dele? Ele vai terminar com fome. Ele irá dormir, provavelmente, como muitas pessoas em situação severa de desigualdade social relatam, vai dormir cedo para não sentir fome. Ou se ele estiver com muito frio, como é dito na ilustração de Tiago, meu irmão, que o Senhor, que a chama do Evangelho, aqueça a sua vida. Meu irmão, se não houver um movimento sobrenatural de Deus para aquecê-lo, ele não vai se aquecer sozinho. O que Tiago está trazendo aqui é uma provocação de alguém com necessidade diante dos nossos olhos e que exigem de nós, Igreja do Senhor, um movimento o quê? Prático. Um movimento que é tangível. Isso para o judeu era especialmente importante. Para quem estava lendo a epístola de Tiago, a provocação era muito dura. Porque o judeu já tinha essa piedade expressa pelas obras. Para o judeu isso era tão forte que para eles, dar esmolas era o mesmo que ser considerado justo. Aquele judeu que dava esmolas, ele recebia uma defesa diante de Deus na hora do julgamento. Então para ele era muito importante dar esmolas. Porque ele receberia uma espécie de defesa diante do juízo do Senhor, do Deus Pai. Mas para nós, enquanto igreja, isso ainda é um desafio muito grande. Porque por vezes nos perdemos na ideia de que o Evangelho é apenas de natureza espiritual. De que o Evangelho trata a necessidade do homem apenas no campo espiritual. O homem, em Gênesis capítulo 3, caiu, Jesus veio, corrigiu a rota, estabeleceu o relacionamento com Deus e ok. Como se o Evangelho limitasse a isso. O Evangelho essencialmente, ele reconecta o homem a Deus, mas ele também reajusta e ampara tudo aquilo que o pecado corrompeu. Inclusive as nossas necessidades, as nossas enfermidades, as nossas dores. Boa parte dos agradecimentos do apóstolo Paulo, se nós observarmos o Novo Testamento, é pelas orações, mas é pelo dinheiro que foi enviado para o seu sustento. A igreja orou por ele, mas a igreja também ofertou para que ele pudesse sobreviver. O que Tiago está chamando é a igreja, os ouvintes, a respeito da necessidade dessa fé se fazer prática. Da nossa emoção, da nossa compaixão, da nossa piedade, passar por um movimento prático. Muitas vezes, eu acredito que assim como eu, você já passou por isso, de ouvir relatos de famílias, de pessoas que estão em situações tão difíceis, que nós olhamos ali e a gente chora e a gente se comove, e você que tem crianças, pensa, e se fosse o meu filho, e a gente vai para casa profundamente comovido, consternado. Mas é muito provável que amanhã nós nos levantemos
e toquemos o bonde da nossa vida, só reflita. Isso acontece. A gente fica consternado, sensibilizado, compassivo, simpáticos àquela situação, mas às vezes existe um grande desafio entre transformar compaixão em ação. Essa é a grande provocação. Meus irmãos, uma emoção não é algo que nós devemos nos gloriar. Pelo contrário, é algo que, à custa de muitos esforços, de lutas, de disciplina, de sacrifício, precisa ser convertido numa ação prática, numa obra, num fruto. Se a nossa fé, ela está resumida a um movimento emocional, de ficarmos ali sensibilizados pelo que está acontecendo no mundo, essa fé, ela é estática. A fé que move o mundo, a fé que saiu de Jerusalém e que foi se expandindo e chegou até aqui hoje, foi uma fé andante. Foi uma fé que saiu de onde estava e foi alcançar os confins da terra e abençoou todos os lugares por onde passou. É uma fé que influencia a educação, é uma fé que influencia as questões sociais, é uma fé que influencia a política, é uma fé que influencia por onde passa. Não é uma fé do mosteiro, é uma fé da vida real. Sem dúvidas, dentre todos os livros da Bíblia, aquele que mais fala ao meu coração e que é o meu preferido é a Epístola de Tiago, porque é um tiro para o meu coração. E talvez seja para o seu também, porque ela nos convida e nos confronta duramente ao movimento, à ação. Meus irmãos, eu quero antecipar aqui alguns meses no futuro. Muito em breve nós estaremos em um novo tempo, inserido numa realidade social completamente diferente da que eu e você fazemos parte. O que nós já temos começado a pensar, orar e preparar para que o Evangelho chegue transformando vidas. E aqui eu não estou falando de cesta básica, eu não estou falando de Evangelho e assistencialismo, não é isso. Eu estou falando de repente dos irmãos e das irmãs que têm habilidades e que podem aí formar profissionais, começarem a ter o seu coração aquecido pelo Senhor hoje e dizer assim, quando eu estiver naquela comunidade, eu vou falar com a igreja, a gente vai montar um curso e a gente vai ensinar aquelas famílias que não têm renda a ter alguma fonte de renda. Isso é uma obra, isso é um fruto, isso é algo que atinge, o Evangelho atinge o intelecto daquelas pessoas, mas atinge todo o resto. O Evangelho, ele atinge você integralmente, e não apenas cognitivamente, e não apenas espiritualmente. Já temos orado e começado a nos preparar sobre isso? Mas não somente sobre o novo templo, mas nos outros espaços que nós fazemos parte. Se a nossa fé não gerar movimento, ela é estática, inútil e irrelevante. Não produz nenhuma ação e não abençoa nem quem tem esse tipo de fé e nem quem está à sua volta. É uma fé voltada para si mesmo. A fé genuína, a fé que Tiago está provocando, que vem lá da justificação pela fé que Paulo apresenta, é uma fé que abençoa quem a possui, mas abençoa quem está perto. Meu irmão, se eu proclamo Jesus, se você proclama Jesus, por onde nós passarmos, as pessoas serão naturalmente abençoadas, porque a gente passa por lá e a gente as abençoa, com palavras de conforto, com amparo, mas quando necessário e quando possível para nós, porque nem sempre o é, abençoamos também com aquilo que eles necessitam. Segunda lição que Tiago vai trazer: a limitação da fé meramente cognitiva. Tiago está enfrentando aqui uma possível oposição. Talvez parte dos seus ouvintes estejam o provocando. Não, Tiago, não é bem assim. Não é um dueto, fé e obras. Talvez Tiago estivesse ali na iminência de ser provocado sobre isso. Mostra-me tua fé e eu mostrarei minhas obras. São dois caminhos possíveis. Você vai pela sua fé, eu vou pelas minhas obras. E ambos estão corretos, as duas formas são genuínas de crer. E o que Tiago está dizendo é, não é bem assim. Não existe esse papo de um caminho possível é só praticar boas obras. Ou um caminho possível é ter uma fé apenas
cognitiva. Não, o Tiago está dizendo, olha, não é isso. Ambas as ações precisam andar juntas. Fé e obras. Volta os teus olhos comigo. Lá para o versículo 18. Perdão, versículo 17. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Tiago está falando aqui sobre aquela primeira ilustração que eu dei. Quando a gente entende que a alimentação e exercício físico é bom, mas isso não governa a nossa vida. Porque ele está dizendo, olha, se a tua fé, ela se resume à declaração pública e verbal de que Jesus é Senhor da sua vida, autor e consumador da sua fé, que você nasceu de novo, mas isso não é publicado de maneira prática, é muito duro o que Tiago está dizendo. Ele está dizendo, olha, se tua fé é apenas cognitiva e racional, sua fé é tão grande quanto a dos demônios. Se você apenas compreende o Evangelho em uma dimensão cognitiva, ele está dizendo, olha, os demônios também fazem isso. Os demônios também reconhecem que Jesus é Filho de Deus. E eles tremem por isso. E a gente tem um texto que vai nos mostrar isso. Mateus capítulo 8, verso 29 diz, e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? São os demônios reconhecendo que Jesus é Filho de Deus. Portanto, apenas a publicação de reconhecer Jesus como Filho de Deus, os demônios também fazem isso e tremem na presença de Jesus. Viestes aqui para atormentar-nos antes do tempo? Os demônios reconhecem que Jesus é Filho de Deus, mas lhe negam obediência. Reconhecer a verdade, meu irmão, e não viver a verdade é diabólico. Nascer de novo é reconhecer a verdade e viver a verdade. É publicar Jesus Cristo na sua rede social, no seu Instagram, no Telegram, no TikTok, mas a sua vida prática testemunhar Jesus. É de fato sermos aquilo que o apóstolo Paulo fala, cartas vivas abertas ao mundo. Que as pessoas possam olhar para a nossa vida e por meio da nossa vida, do nosso cotidiano, elas possam encontrar Jesus. Eu queria compartilhar com vocês uma situação da vida de Lutero. Disse que Martinho Lutero era íntimo amigo de outro monge. Este se achava tão completamente convencido da necessidade de levar a cabo a reforma da igreja, como estava o próprio Lutero. Ou seja, os dois entendiam que precisavam reformar a igreja. Fizeram, pois, um acerto. Lutero sairia pelo mundo e ali travaria uma batalha. Mas o outro monge, por sua vez, permaneceria em sua cela orando todo o tempo pelo êxito das atividades de Lutero. Mas uma noite o monge teve um sonho. Neste viu um colhedor solitário ocupado na impossível tarefa de colher todo o imenso campo. O colhedor solitário, no sonho, levantou a cabeça. E o monge que estava sonhando viu que esse colhedor solitário, que não conseguiria cumprir a missão sozinho, era o próprio Lutero. E assim o monge aprendeu neste sonho que deveria deixar sua cela, continuar orando, mas ir ao campo com Lutero. Percebe a dicotomia que existia no início? Você vai, eu oro. Os pastores vão, os missionários vão, os presbíteros vão, os seminaristas vão, os líderes de ministério vão. Eu vou ficar aqui segurando as cordas. Na nossa denominação, essa expressão é amplamente divulgada. Meu irmão, eu vou ficar aqui segurando as cordas. Segurando as cordas é um trabalho efetivo, é uma ação. A ideia que essa ilustração está trazendo é que Lutero sozinho não iria conseguir provocar ou promover a reforma da igreja. Não foi só Lutero, foi Lutero e vários outros que foram a campo. Nós somos desafiados a ir a campo. É claro que existem pessoas que, por causa da idade,
ou por causa de alguma limitação física, de um contexto de doença, podem não ter mais condições de contribuir de uma outra forma. E aí, para estas pessoas, estar no ministério de oração e contribuir apenas com oração é perfeitamente entendível, porque ela já está fazendo o máximo que ela pode. Só que para as outras pessoas que não estão nessa condição, pelo contrário, que gozam de saúde, que gozam de todas as suas funções, essas são convidadas e desafiadas a romper os muros e ir além da oração. A oração e o esforço têm que ir de mãos dadas. Se a nossa fé, meu irmão, estiver carente de efeitos práticos, ela não ultrapassa a fé dos demônios. Se a nossa fé carecer de efeitos práticos, de vida real, ela não ultrapassa a fé dos demônios. Não se engane, ir ao culto regularmente não é suficiente para que a minha fé e a sua fé esteja viva. Pastor, mas eu vou todo domingo bem certinho. Abriu também o ensino na semana, eu estou lá. Este compromisso eclesiástico não é suficiente para que a sua fé seja vibrante. E aí eu queria convidar você a olhar o bloco 2 da fala de Tiago. Uma fé viva. Terceira lição. A fé genuína é visível e tangível. Tiago está aqui falando das obras da fé. E ele vai trazer 2 personagens para ilustrar essa vida que tem uma fé que é espiritual, que é cognitiva, que é racional, mas que foi publicada, autenticada no dia a dia. Ele vai trazer aqui 2 grandes exemplos. O primeiro é o de Abraão e o segundo é o de Raabe. Abra comigo Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Eu vou ler, você vai acompanhar. Vou pedir que você observe atentamente o que está acontecendo aqui nesse texto. O movimento que sai da cabeça de Abraão para a vida de Abraão. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 12. Diz o seguinte: algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No 3º dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Observa a fé em ação. Primeiro ele recebeu um desafio, uma ordem enorme de Deus. Imagine você pai, você mãe. Como foi a noite de Abraão entre a ordem de Deus e a execução. E agora de manhã ele vai, mas convicto de que ele e o rapaz voltarão. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os 2 caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse: pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão? Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum.
agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Agora sei que você me teme de verdade. O comportamento, a ação prática de Abraão foi a declaração pública da sua fé. Mais à frente, Abraão vai ser chamado de pai da fé. Eram por suas orações, meus irmãos? Não. Eram por suas ações. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação, e foi. Deus o chamou e ele foi. Deus agora exige talvez o maior sacrifício que pode ser exigido a um pai. Abraão foi. A ação de Abraão foi declarar a sua fé. Foi quando ele ofereceu Isaque que o mundo inteiro, eu e você, podemos saber que a fé de Abraão era de verdade. Quando o homem é justificado diante de Deus, ele sempre vai evidenciar a essa justificação por meio de uma vida santa, de uma vida real. O homem que foi declarado justo diante de Deus vai viver com retidão. A justiça de Deus se manifesta na justiça prática. Nas palavras de João Calvino, a fé por si só justifica, mas a fé que justifica nunca está sozinha. Sempre vai vir acompanhada de obras. Segundo exemplo, Raabe. Abra sua Bíblia em Josué. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, a partir do verso 1. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês o perseguirem, é provável que os alcance. A segunda ilustração de Tiago aqui é uma oposição de Abraão. Abraão, um homem moral. Raabe, uma mulher imoral. Abraão, um homem rico, importante. Raabe, uma mulher marginalizada. Mas ambos são, inclusive, citados em Hebreus capítulo 11, no panteão dos heróis da fé. Meus irmãos, qual foi o discurso que Raabe fez? Qual foi a pregação teológica que Raabe fez? O que insere Abraão e Raabe no panteão da fé de Hebreus capítulo 11 é o desdobramento prático da vida deles. No caso de Raabe, ela sequer ainda tinha publicado essa fé, mas ela já estava o quê? Vivendo-a, praticando-a, exercendo-a. Obviamente que a fé operou no coração de Abraão e de Raabe e foi a grande causa desse tipo de comportamento, desse tipo de fruto, desse tipo de obra. Se eu e você fomos achados por Jesus, somos tabernáculo do Espírito Santo e Ele habita em nós, naturalmente, nós vamos produzir frutos. Ninguém jamais vai ser movido à ação se primeiro não tiver fé. Mas tampouco alguém jamais vai ter fé se não tiver ação. A fé e as obras são as 2 caras da mesma moeda. São as 2 caras da experiência com Deus. Fé e obras, meus irmãos, são inseparáveis. E para encerrar a nossa mensagem, eu queria trazer a 4ª lição. As obras, os frutos,
são a autenticação pública da nossa fé. Provavelmente a maioria de nós já foi aqui em algum cartório fazer aquele processo chamado de autenticação de documentos. Você já parou para pensar para que serve a autenticação de documentos? Por que você precisa autenticar um documento em algumas ocasiões? Talvez para você entregar um documento aqui na igreja, a gente não precise da autenticação. Mas se você quer uma compra, se você quer estabelecer um relacionamento bancário, você vai ser exigido a autenticação do seu documento. A autenticação do documento serve para assegurar que aquele registro é autêntico e não uma fraude. Guarda isso no seu coração. A autenticação serve para mostrar que aquele registro, ele é verdadeiro e não uma fraude. Para que servem as boas obras, meus irmãos? Para autenticar o documento da sua fé, demonstrando que ela é verdadeira e não uma fraude. Eu tenho fé. E eu comprovo esta fé, eu autentico essa fé, eu declaro e dou ciência de que ela é verdadeira por meio das minhas obras. Se nós apresentarmos apenas o documento, eu tenho fé, mas a nossa vida prática não declará-la autêntica, essa fé será como um documento fraudulento. Alguém forjou. Alguém manipulou com alguma intenção, mas não é um documento verdadeiro. É um golpe, é fake, é fraude. Mostra-me tua fé e eu te mostrarei minhas obras? Não. Mostra a tua fé e também as tuas obras. Se você foi alcançado por Jesus, esse será o movimento mais simples da sua vida. Faz parte da fé que ela traga frutos. E dos frutos faz parte que a gente possa vê-los. Ou alguém aqui, porventura, já foi na feira, no domingo ou no sábado, e chegou para um dos comerciantes e disse assim, me dá aí um quilo de manga. E aí o rapaz da banca, ele enche uma sacola de mangas invisíveis. E diz, Ramon, a sacola murcha, Ramon, está aqui. E você diz assim, cadê as mangas? E aí o vendedor diz, estão aí. É uma questão de fé. Você não está vendo, Ramon, mas as mangas estão aí. É porque elas são invisíveis. Você pagava, Ramon, para levar esse quilo de manga? Pagava com dinheiro invisível. Gostei. Gostei, Ramon. Não pagaria no cartão nem com dinheiro físico, né? É como o vendedor que vende mangas invisíveis. Não dá para comprar, né? A grande provocação de Tiago é, não dá para comprar uma fé que não se vê. Você não compra 1 quilo de manga invisível. Tiago também não compra fé invisível. Tiago reforça. Quando não existem frutos, temos um sinal de que algo não está em ordem e que, na verdade, possivelmente não se trata de fé. Se trata de uma outra coisa. Porque se é fé, tem obras. Para encerrar, eu gostaria de lembrar que nós fomos preparados para as boas obras. Quando nós fomos redimidos, transformados em Jesus, nosso DNA agora ele está pronto, apto. Agora é ir lá e frutificar. Uma fé sem obras, meus irmãos, é falsa, é inoperante, é estéril e morta. Mas lembre, obras não produzem fé, mas fé produz obras. E as obras confirmam a fé. Lembra disso. Obras não produzem e nunca vão produzir fé, mas fé produz obras e obras autenticam a fé. É assim que você declara fé e obras na sua vida. E para encerrar, eu queria citar Lutero. Esta fé é uma coisa poderosa, sempre ativa e viva. Para ela é impossível não praticar coisas boas sem cessar. Ela não pergunta se as obras devem ser praticadas,
mas antes que a pergunta seja feita, ela já as praticou e está constantemente a realizá-las. Portanto, qualquer pessoa que não pratica tais obras é um descrente. Ela tateia e olha ao redor em busca de fé e obras, mas não sabe o que é fé, nem tampouco o que são obras. Mas mesmo assim ela vive falando, usando muitas palavras acerca de fé e obras. Aqueles que declaram, mas não vivem, tateiam. Aqueles que declaram e vivem uma fé que é autenticada pelas obras, declaram que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. A minha oração é que eu e você possamos proclamar, acabamos de sair de uma série de mensagens, proclamação. Que possamos proclamar o Evangelho de Jesus por meio de uma vida coerente, que fala de Jesus e que vive Jesus. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque temos, Senhor, a oportunidade, o privilégio, Pai, a alegria de estarmos nessa manhã como povo de Deus, como pessoas que foram resgatadas do abismo, Pai, e que hoje desfrutam de uma vida eterna, de uma nova vida. Pai, mas nós fomos chamados e envolvidos, inseridos na missão de Deus. Somos aqueles que são porta-voz da mensagem do Evangelho. Somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Nós pedimos, Pai, que o nosso coração possa arder, mas não só o nosso coração, não só a nossa mente, não só a nossa cognição, mas que as nossas mãos, os nossos pés e todo o nosso corpo e tudo aquilo que nós possuímos possam entrar no movimento do reino de Deus, de publicar o Evangelho, de viver o Evangelho, que até mesmo quando estivermos calados, o Evangelho possa ser visto, porque é impossível conter o resplandor da luz. Pai, que a Tua luz brilhe incessantemente, por meio daquilo que a nossa boca fala, mas também por meio daquilo que as nossas mãos e os nossos pés fazem. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.